Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, que já por 10 noites está sendo aqui consagrada, santificada no altar do nosso Deus. Deus seja louvado por tudo que está ocorrendo e tudo que nós estamos experimentando. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de não apenas estar aqui fazendo uso da palavra, mas também a oportunidade de poder participar desde o início deste propósito, celebrando a Jesus com cada um de vocês. Ser grato a Deus pela vida do meu pastor, do nosso pastor, pastor Galdino, pastora Liliane. Pastor, que Deus abençoe, como sempre, a vida do Senhor. E eu sempre digo, irmãos, porque é o que eu aprendi, e isso foi a chave de uma mudança na minha vida, na vida da minha família, que é esse princípio de honra, autoridade que Deus estabeleceu sobre nós. E o pastor, ele tem o meu respeito, ele tem a minha fidelidade, não apenas pela posição que ele ocupa no ministério, mas pela pessoa que ele demonstrou ser, pela pessoa que ele é. Pastor, sinto feliz de estar debaixo da bênção do Senhor, da bênção da pastora, eu e a minha casa, amém? Estamos à disposição da vida do Senhor. Que Deus conserve o Senhor assim, lhe dando saúde no corpo, como tem dado na alma, e que o Senhor possa prosperar, e essa prosperidade se estenda também sobre este rebanho que Deus tem colocado ao cuidado do Senhor. Em nome do pastor, eu também quero honrar cada um dos pastores que compõem a presidência, e aos companheiros de campo, de congregação. Vocês são bênção de Deus. Deus seja louvado por este ministério, Deus seja louvado por esta casa. Aqui nós tivemos um encontro com Jesus, aqui Jesus fez muitas coisas em nossa vida, aqui nós estamos, se Deus permitir, permaneceremos até que Ele venha para a glória do Senhor. Vamos meditar na palavra, capítulo 5 de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Eu não trago nada novo, tá bom? Eu trago o Evangelho simples, como ele é. Então, Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 6, será para a nossa meditação nesta noite. Tenha paciência comigo, tá bom? Porque eu prego ensinando, ensino pregando, e eu prego lendo a Bíblia. Então vocês sejam pacientes aí, mas assim como Deus esteve com todos os companheiros, e nós somos ministrados de forma gloriosa, Deus ainda tem uma palavra aos nossos corações. E quantos podem dizer amém? Amém. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 6, diz assim, ó: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Coloca o 7 aí, por gentileza. Obrigado. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam
a pique, palavra de Deus. E quantos podem dizer amém? Irmãos, eu acredito que todo início de ano, dentro deste hábito do autoconhecimento, do examinar a si mesmo, que é um princípio que a Bíblia estabelece para a nossa vida, e nós usamos isto muito na celebração da ceia, mas não é algo que deve ser aplicado apenas durante a celebração da ceia. Mas o autoconhecimento, o examine-se a si mesmo, o conheça-te a ti mesmo, é algo que nós devemos praticar continuamente, todos os dias. E eu acredito que no início do ano é um momento de reflexão, é um momento de autoconhecimento, é um momento de nós analisarmos, mudarmos algumas rotas, planejarmos, estabelecermos algumas metas, colocar algum alvo em alguma área da nossa vida, porque nós não vivemos de forma aleatória, nós precisamos viver com propósito. O ano começou e no final deste ano você não pode continuar da mesma maneira, você não pode permanecer da mesma forma que você começou. Você precisa evoluir, você precisa crescer. Eu preciso viver algumas mudanças, e essas mudanças, elas são estabelecidas a partir de nós que planejamos, nós que estabelecemos. E muitas dessas reflexões do início deste ano de 2025 são influenciadas pelas memórias que nós construímos no ano de 2024, porque a nossa vida, ela é construída de memórias. E o que são essas memórias? São experiências que nós tivemos no ano de 2024. E é claro que as experiências que nós vivemos no ano de 2024 não foram, infelizmente, apenas experiências positivas. As experiências que nós vivemos também foram algumas experiências negativas, de algo que nós tentamos, não conseguimos, de algo que não deu certo. E dentre essas experiências, uma marca é causada na nossa vida, e a gente acaba trazendo esta marca para o ano que se inicia. Que marca é esta, pastor Adriano? A marca da decepção. Muitas vezes na construção das nossas memórias, e essas memórias negativas, nós somos decepcionados. E a decepção, ela pode acontecer tanto pela via do outro, como também você pode decepcionar-se com você mesmo. E o que é uma decepção? É quando você cria uma expectativa, você cria um cenário no seu imaginário, e quando o resultado vem, não acontece da maneira que você esperava, da maneira que você criou, da maneira que você construiu. Você faz algo estabelecendo a expectativa em alguém, e este alguém não supre a necessidade da sua expectativa. Você vai ficar decepcionado. E o problema não é a pessoa, o problema foi seu, que criou a expectativa em alguém que não pode talvez oferecer aquilo que somente Deus pode lhe dar. Às vezes nós criamos a expectativa sobre nós mesmos. Nós olhamos para nós, olhamos as nossas habilidades, e na nossa mente vai dar tudo certo, porque nós somos bons naquilo. Nós temos habilidades para aquilo. Isso se chama autoconfiança. Mas a autoconfiança, ela é boa. Quem está comigo e me entende, diga amém. Mas se ela não for bem administrada, ela se torna negativa, porque cria um coração prepotente e soberbo. Da onde a pessoa entende que ela é muito boa naquilo, e talvez aquilo que ela é boa não vai dar errado, e acaba dando errado. Essa pessoa vai ficar decepcionada.
E a decepção é uma questão que fere as nossas emoções. Ela cria traumas, ela cria o medo da possibilidade de tentar de novo e dar errado da mesma maneira. As decepções, elas geram frustrações. E se nós não tomarmos cuidado, ela pode chegar no nível de ansiedade e levar aquela alma a um estado de depressão. E isso eu estou apenas falando das questões da alma, mas ela também pode afetar o mundo espiritual. E não há ninguém aqui, acredito eu, que não tenha vivido uma experiência negativa de algum momento em que você foi decepcionado. Mas é aí que se divide as crianças dos homens, dos perdedores e dos vencedores. A decepção é algo comum. Quem está comigo, diga amém. Todos nós vivemos. Talvez eu vivi uma decepção na minha vida financeira, outro na sentimental, outro na familiar, outro na ministerial, espiritual, não sei. Mas até uma criança, ela é decepcionada porque ela estuda na expectativa de tirar um 10, quando ela vê um 6, ela ficou decepcionada. Então não tem como nós fugirmos disso. As decepções da vida, elas fazem parte da nossa existência. É inerente à nossa existência. Jesus foi decepcionado, porque Jesus orou a madrugada todinha, pedindo ao Pai que desse o direcionamento para escolher pelo nome os 12 que dariam continuidade naquilo que ele iniciaria no Calvário. E dentre esses 12, ele escolhe um que o vai trair por 30 moedas, e o outro que vai negá-lo no momento em que ele mais precisava. Jesus foi decepcionado. E a Bíblia diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se Jesus foi, por que eu não seria? Por que o Evangelho me isenta de sofrer isso? E aí eu repito, é aí que se separa os meninos dos homens, sem gênero, dos vencedores e dos perdedores. É a maneira que eu lidou com isso, é a maneira que eu administro essa decepção, que vai definir se ela vai me parar ou se na realidade ela vai tornar-se um combustível para viver algo novo e extraordinário da parte de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós lemos é um texto que a gente consegue enxergar essa realidade de todos nós. Por isso que Billy Graham diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque por mais que ela tenha sido escrita há anos, há milênios atrás, ela trata algumas questões cotidianas que nós vivemos. Por isso ela é o remédio, ela é a vacina de Deus que cura todas as coisas. Eu acredito muito na ciência quando se trata de questões emocionais, eu acredito. Mas eu entendo que a ciência, diante desta palavra, ela se torna algo paliativo, porque o único meio da alma ser alcançada é por meio desta palavra, que é penetrante para a glória de Deus. Você vai lá, pastor, na farmácia e diz: ó, eu quero um remédio porque a minha alma está doendo, porque a minha alma está machucada. E ele vai dizer: não, a indústria farmacêutica ainda não criou nenhum tipo de remédio que possa curar a alma, mas Jesus deixou a sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela vai aonde nenhum homem pode ir,
ela faz o que nenhum homem pode fazer. E durante 10 noites nós estamos sendo ministrados por esta palavra e sendo curados para no ano de 2025 nós vivermos o absurdo de Deus. Então esse texto fala, esse texto nos dá alguns princípios de como superar e como não vivermos uma decepção, porque também é preventivo. E como que esse texto fala conosco? Olha o versículo 1. A gente medita, a gente lê, depois a gente mergulha no final. Fica tranquilo, vem comigo. Olha o que o texto diz no versículo 5:1 de Lucas. Prega comigo aí, vai lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Jesus, estava junto ao lago de Nazaré. Então havia uma multidão. Prega comigo, hein? E essa multidão precisava o quê? Ouvir a palavra de Deus. E quem é que tinha que pregar esta palavra? Quem é que tinha que ensinar essa palavra? Jesus. Mas o texto diz que a multidão apertava, e de certa forma gerava um incômodo no momento em que Jesus estava ensinando essa multidão. Então Jesus precisa afastar-se um pouco para um ambiente mais confortável, e dentro deste ambiente confortável ele cumprir com o propósito do reino, que era pregar a palavra àquela multidão. No versículo 2, o texto diz que, vendo, Jesus estava observando dois barcos junto à praia do lago. E Lucas é o único que descreve esses pontos na sua narrativa. Jesus vê os dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, primeiro, haviam descido do barco. Segundo, estavam lavando as suas. Vamos lá, a gente medita, daqui a pouco a gente mergulha. Jesus olha de longe, são dois pescadores. E é muito óbvio essa pergunta, e não é subestimando a inteligência de vocês, mas é uma interação. Pescador faz o quê? Pescador faz o quê? É interação. Viu dois pescadores, que é óbvio, precisam pescar, estão fora do barco. Jesus vê a rede, mas não vê o quê? Não vê o quê? Jesus vê o barco, vê os pescadores, olha eles lavando as redes. A rede é o instrumento do trabalho desses pescadores. A rede, repito, a rede é o instrumento de trabalho desses pescadores. É óbvio, e o evangelho é simples. Se alguém sai para pescar e lança a rede, o objetivo é trazer peixe nessa rede, mas Jesus não vê o quê? Os peixes. Então Jesus percebe que a pesca não foi bem sucedida, porque eles já estavam lavando as redes, o trabalho já tinha terminado. Aliás, eles já estavam fora do barco. Jesus é muito inteligente, muito sábio. O olhar de Jesus é muito cirúrgico. E Jesus não olha apenas o por fora. Jesus consegue ter a percepção do que está acontecendo do lado de dentro. Então Jesus não vê apenas dois homens fora do barco lavando a rede. Jesus vê duas pessoas frustradas, decepcionadas, porque não alcançaram aquilo que haviam estabelecido como expectativa nessa pesca.
E aonde está a decepção? Esses homens são pescadores. Desde a sua infância, aprendendo com seus pais o ofício da pesca. E o camarada é muito bom naquilo que faz. Muito bom naquilo que realiza. Sabe aquela autoconfiança que é perigosa e pode tornar-se um coração prepotente? Não tem como não dar certo. Não tem como eu não conseguir. Porque eu sou muito bom naquilo que eu faço. Aliás, se colocar o meu currículo diante dos outros, eu estou passos à frente. Já viu gente assim? Que ele se acha bom demais, que ele se acha fora da curva, e a única confiança que ele tem é nele mesmo ou nela mesma. A única confiança que ele tem, que ela tem, é na força das suas mãos. Eu faço, eu aconteço. Se fosse eu, estaria melhor. Se fosse eu, o negócio estaria andando de maneira... Já viu gente assim? E a pessoa, pastor, ela é boa mesmo. E você olha, pastor Luiz, e diz, não, realmente essa pessoa é boa. Só que esta autoconfiança, que gera a prepotência, a altivez de coração e a soberba, leva esta pessoa a ser uma pessoa vulnerável à decepção e aos traumas da vida. Porque ela se acha tão boa, pastor Roberto. Ela cria expectativa, mas não acontece nada daquilo que ela esperou. Vamos entender, daqui a pouco a gente mergulha. Abre aspas, vale uma experiência aqui. Eu já vivi isso. Quando é menino, Paulo dizia, quando era menino falava coisa de menino, agora que eu sou homem. E eu tive uma oportunidade para pregar, né? Jovem, naquela época da maleta, do CD, querendo ser jovem pregador. Era com a maletona, sapato vernizado, aquela, né, pastor? O pastor Madeira ali, ó. Aí eu tive a oportunidade de pregar num congresso top, irmão. A gente só pregava ali no ciclo de oração às 15 horas da tarde da ADSA. A gente chegava lá com aquela cara de pidão, e as irmãs via e falavam, esse jovem quer pregar, vamos dar oportunidade para ele pregar aí. E aí, naquele momento eu recebi a oportunidade de um congresso top. Falei, é a minha oportunidade, eu vou arrebentar. Eu tenho até hoje os grifos da mensagem que eu elaborei. E eu lembro Mateus 16, versículo 18. Falei, não, agora é minha oportunidade. E eu fui, aquele monte de livro, irmão. E toma hebraico, toma grego, e vai lá, e como é que é isso aqui, o original disso aqui. Eu falei, eu vou arrebentar tudo. E eu já pastoreava a igreja do Lago Azul, Campo do Grajaú. Vou arrebentar tudo. E preguei, irmão, aquele sermão tópico, subtópico, introdução, tal, e algumas palavras em hebraico assim. Eu falei, vixe, Deus vai quebrar tudo. Aí comecei, e toma, lá vai. Toma, e faz a exposição. E nada, irmão. Nada. Eu falei, Jesus não está aqui, não é possível. E nada, irmão. Nada daquilo que eu criei como expectativa no meu imaginário aconteceu. No final do culto, eu desci que nem a paz do Senhor eu dei para o pastor. Eu cheguei em casa, falei para minha esposa, Neiva, eu estou desviado. Deus não é comigo. Deus não me chamou para esse ministério, não. Eu não quero saber mais de pregar. Eu não quero saber mais de... Pega esses livros, montua tudo aí, faz o que você quiser. Eu não quero nem saber mais de ministério. Eu desci desviado. E na época, pastoreando, a escola dominical era às 15 horas, 3 horas da tarde no domingo. E eu tinha que ir. Eu sou pastor da igreja, cooperador ali, servindo um ministério, eu tive que ir. Mas sabe quando você vai desviado?
quebrado. Aí na escola dominical eu sou aquele aluno que gosta de perguntar, quieto, irmão. O pessoal olhou e falou, o que aconteceu com o pastor? Desviado. Aí quando foi à noite, igreja pequena, aí você tem que cantar, tem que ler a Bíblia, tem que pregar. E eu falei, eu vou pregar, não tem, eu vou fazer o quê? Mas sabe aquele jeito, pastor, quebrado, sentindo mesmo assim, nada. Aí eu falei, Deus, eu preciso pregar. Aí tudo aquilo que eu criei como expectativa para acontecer de manhã, Deus fez à noite. Porque Jesus batizou com o Espírito Santo na congregação que eu pastoreava e ainda salvou algumas vidas. Então percebe, você ser muito bom naquilo que você faz, positivo, e se prepara mesmo, mas toma cuidado, porque a autoconfiança em excesso te levará a uma prepotência e te tornará vulnerável a uma decepção amargurada. Esses homens estão assim. Jesus olha isso. Jesus está observando. E aí quando Jesus se aproxima, verso 3, por gentileza. E entrando num dos barcos, que era o de quem? O de Simão. Ele olha de longe, esse camarada não pescou nada, a cara deles, ó. Não vai levar nada para casa hoje. Não houve fruto do trabalho. Não houve resultado do esforço deles. Mas eu vou até lá. Ô Simão, eu preciso pregar para essa multidão aí. Eu quero o teu barco. O texto diz que Jesus entra no barco e pede para que Simão fizesse o quê? Afastasse um pouco da terra, para Jesus se distanciar da multidão, ter uma visão e uma questão acústica melhor, pregar e atender o propósito do reino de Deus. Simão aqui poderia dizer, ô Jesus, não dá não, arranja outro barco aí, vê outra situação aí, porque eu não peguei nada aqui, e eu preciso resolver essa questão, se eu chegar em casa sem nada, e as crianças, e a mulher, vê aí, poderia sim ou não? Sim ou não? Sim. Pedro poderia pensar nele, e entender que a vida dele é a prioridade. No entanto, Pedro abre mão daquilo que ele necessitava para atender a prioridade do Cristo e do reino de Deus. Só por conta de fixação, por conta de, diga assim, ó, se Deus for, mais forte, se Deus for a minha prioridade, Ele vai visitar a minha necessidade. Coloca a mão no ombro desta pessoa, olha com esse olhar de crente e diz, se Deus for a tua prioridade no ano de 2025, fica tranquilo que a tua necessidade Ele já viu, a tua necessidade Ele já viu, a tua necessidade Ele já viu, e Ele não apenas vê, mas o céu descerá e visita. Eu falo isso com muita seriedade. Coloca a mão no ombro, chacoalha, mas não de forma amorosa não. Chacoalha bem, diz, coloca Deus na frente. Coloca Deus na frente. Aí provoca dizendo, ó, você pode ser bom naquilo que você faz, mas quem tem poder de fazer crescer, quem tem poder de dar o crescimento é Deus, é Deus, é Deus. Oh, aleluia. Eu prego por conhecimento bíblico, mas eu prego por divina
inspiração do Espírito de Deus. E o Espírito da profecia, ele toma os meus lábios para dizer a Adissa Brasil: os céus estão abertos, e sobre a Adissa está repousando uma sabedoria do alto, aonde Deus está te capacitando para administrar o teu tempo, de maneira que no seu tempo Deus será a prioridade. Serve a tua igreja, serve o teu pastor, serve o teu líder, serve o teu irmão. Carrega água, carrega a bacia, pega a toalha, faça, coloca o reino de Deus. O reino de Deus precisa do teu barco, o reino de Deus precisa da tua vida, e o mesmo reino que pede a sua vida também tem algo. Prioridade. Entra, Jesus. Não peguei nada, não tem peixe, a porta fechou, diagnóstico não foi favorável, mas o Senhor é prioridade. Não vou deixar de fazer o que precisa ser feito para o teu reino. Eu não vou esperar abrir para fazer, eu faço com ela fechada mesmo. Eu não vou esperar o peixe vir, eu faço sem peixe mesmo. Prioridade. Porque se você colocar prioridade em Deus, a sua expectativa estará em quem? Em quem? Em Deus. Em Deus. Deus não falha. Salmo diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão decepcionados. É Deus. É Deus. Pedro cede. E aí o texto diz que entrando ele, volta lá no 3, por gentileza. Entrando ele no barco, Jesus cumpre com o propósito do reino. Mas ele só cumpre porque Pedro entendeu que naquele momento aquilo era prioridade. E aí Jesus faz o quê? Assentando-se, ensinava a multidão. Verso 4. E quando acabou de falar, quando acabou de atender a demanda do céu, ele viu que Pedro tinha uma necessidade. Deus não esquece de ninguém, irmãos. A Bíblia diz que antes que saia qualquer palavra da minha boca, pastora, Deus sabe do que eu preciso. E quando acabou de ensinar, de atender o propósito do reino, disse a Simão, agora é contigo, Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Segundo princípio, não dá para viver as coisas do céu preso às coisas da terra. Não dá para viver as coisas do Espírito vivendo na carne. Não dá para viver o sobrenatural com seus pés dentro daquilo que é
natural. E mar, águas, na Bíblia, simbologicamente ou de forma figurativa, fala da presença de Deus através do Espírito. Prova, pastor, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel está à beira de um rio, e um ser resplandecente, sobrenatural, aparece a ele e diz: ô Ezequiel! E Ezequiel olha as águas, e ele percebe que aonde aquelas águas passavam, o que estava morto tinha vida, o que não produzia começava a produzir. Falou: essas águas são diferentes. E o ser de Ezequiel: entra, vem. Aí Ezequiel, igual alguns crentes, aí ele foi no tornozelo. Tá bom aqui. Por que tá bom? Não, porque eu estou sentindo segurança, os meus pés estão em terra firme. Aí o anjo: não, Ezequiel, se você está nesse nível, vai receber no nível que você está. Vem mais um pouquinho, Ezequiel. Já começou a sentir as águas. Tá bom aqui? Para o que você precisa receber, vem mais um pouquinho. Porque na medida que você mergulha, é a medida que você se envolve. Vem! Bateu aqui. Aí o anjo, o ser, parou de chamar ele. Mas quando chega aqui, ele diz: rapaz, quanto mais a gente entra, mais a gente percebe que esse rio chama a gente. E eu percebi que não dá para andar nessas águas a pé. Eu preciso mergulhar. Adsa, é o ano da intimidade. É o ano que Deus está chamando alguém: sai da beira, vem e mergulha. Porque não dá para você viver o que eu tenho para te dar com os pés em terra seca. Abre mão, negue a si mesmo, mergulha nestas águas. E para mergulhar nestas águas, você vai ter que apagar aquele contato que te afasta de Deus. Para mergulhar nestas águas, você vai ter que abandonar aquele pecado que te afasta de Deus. Para mergulhar nestas águas, você vai ter que se despir e lançar-se neste oceano chamado Deus. Coloca a mão no ombro desta pessoa e diga: Deus está chamando para uma intimidade maior. Não chacoalha, Deus está te chamando para uma intimidade maior. Se tiver que perder a amizade por intimidade, perda. Se a porta tiver que fechar por intimidade, deixa fechar. Ei, se tiver que ir para o deserto para ser íntimo por Deus, deixa Deus te levar. Mergulha, mergulha, mergulha. Há uma presença de Deus aqui. Ora mais, se entrega mais. Ainda dá tempo. Nós estamos na 10ª noite e o rio de Deus ainda está aqui. Eu já mergulhei. Quem é que vai mergulhar comigo? Então mergulha, mergulha por alguns segundos. Abra a tua boca e libera tu.
Quem tem glória? Quem tem aleluia? Quem tem glória? Quem tem aleluia? Quem tem glória? Quem tem aleluia? Se é batizado com o Espírito Santo, solta essa rajada de mistério, mergulha na presença dele, e quanto mais você mergulha, orando répia. Glória, glória, glória. Não há limites. A única coisa que Deus pede é que eu e você nos acheguemos mais a Ele. Como diz a canção, não é religiosidade, porque religiosidade é diferente de espiritualidade e intimidade. Religiosidade é alguém que baseia a sua relação com Deus em rituais. Espiritualidade e comunhão é quem baseia o seu relacionamento com Deus em amor. O rio de Deus está aqui. Então quando Jesus diz assim: ô Pedrão, pega o teu barco, vai em alto mar, porque o que eu vou fazer não dá para fazer onde você está. Você precisa vir mais um pouquinho. Você precisa se achegar mais um pouquinho. E quando você chegar lá, lança a sua rede. Estou terminando. A gente vai mergulhar. Verso 5. Ó Pedrão. E respondendo Simão lhe disse-lhe: mestre. Olha aí, pastorzão, a frustração. Mestre, havendo trabalhado toda noite, 2024, mestre, eu fiz. 2024 eu tentei. 2024, mestre, até me esforcei, mas não deu em nada, deu ruim. Não apanhei nada. Aquilo que eu esperava eu não consegui, mestre, em 2024. Tem gente começando 2025 assim. Apanhamos nada, mestre. Tentei, usei da minha habilidade, usei do meu conhecimento de pesca. Não tive sucesso em 2024. Ele tinha tudo para desistir, mas ele recebeu uma palavra. Porque aqui pelas palavras você percebe que ele está decepcionado. Mas olha o que ele diz: mas, entretanto, embora eu esteja assim, embora a minha alma esteja frustrada, embora eu esteja com medo, embora eu esteja bloqueado em tentar de novo, mas sobre a tua palavra, eu já não vou mais porque eu quero, eu vou agora porque o Senhor está dizendo. Eu não vou fazer segundo o meu modelo, mas eu vou caminhar
e fazer segundo a sua vontade. Adsa Brasil estará neste ano de 2025 debaixo de uma palavra, é profético. Prepara a tua rede, prepara a tua rede. Vou falar pela terceira vez: prepara a tua rede, porque o ano de 2025 não vai ser o impossível que vai acontecer. O que vai acontecer na nossa vida é o absurdo de Deus. Nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra. Vai segundo a vontade. Cristo, eu vou, recomeço, vou tentar de novo, mas agora eu vou segundo a sua vontade e palavra. Ô irmão, está aqui, ó. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem, a mulher, a criança, o jovem, o adolescente, que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém ao caminho do pecador, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, alegria, prazer, a satisfação é na lei, na palavra, na vontade. Vive segundo a palavra, e ela será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, aonde as suas folhas jamais cairão. No tempo certo, na estação certa, dará o seu fruto, e tudo quanto colocar as mãos, Deus abençoará. Segura que nós vamos mergulhar. Deuteronômio 28. Se atentais para estas palavras, para esses mandamentos, para esses princípios, e observar e praticar, fica tranquilo, porque todas estas bênçãos te seguirão. E não vai seguir, elas vão te acompanhar, elas vão te acompanhar, elas vão te acompanhar, elas vão te acompanhar. É a vontade de Deus. Você está debaixo de uma palavra. Vai debaixo desta palavra. Vou segundo a tua. Ô irmão, quando nós estamos fora da direção de Deus, aquilo que é para dar certo dá errado. Agora, quando nós estamos debaixo de uma palavra, pastor Borges, aquilo que daria errado, Deus faz dar certo. Ó, os economistas estão todos perturbados. Os profetas do caos se levantaram. Mas irmão, eu, Adsa, estamos debaixo de uma. Ó, o horário, provavelmente, dessa situação, desse contexto, estou encerrando, era mais ou menos meio-dia, 1h da tarde. E a gente sabe que pescar com rede dentro desse período é complicado, porque os peixes estão dispersos. Tinha tudo para dar mas ele estava debaixo de uma. Ele estava debaixo de uma. Quando eu estou debaixo da vontade de Deus, aquilo que para você parecia que ia dar errado, Deus faz dar certo, só para mostrar o poder da sua palavra. Tinha tudo para dar mas a Bíblia diz, em Gênesis 18:14, haveria alguma coisa difícil a Deus? Diga a Sara que Deus a visitará. Números 23, versículo 19 e 20. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura liberaria uma palavra sobre a Adsa e não cumpriria? A ordem dele foi:
abençoar, e ninguém pode amaldiçoar. Jó 42, 1 e 2. E disse Jó a Deus: eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos ao meu respeito poderão ser impedidos. Isaías 14, verso 26. Este é o conselho que foi determinado sobre a Adissa, e esta é a mão que está estendida sobre este lugar, pastor, pois o Senhor dos exércitos o determinou. Quem é que o invalidará? A sua mão estendida está, e quem fará voltar atrás? Segura, a gente vai mergulhar. Isaías 43, versículo 3. Eu sei que Ele era antes, Ele é hoje e sempre será, e não há ninguém que pode escapar das suas mãos. Operando Ele, quem impedirá? Segura. Isaías 55, verso 8, 9 e 10. Porque os meus pensamentos, diz Adissa Brasil, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim como são os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Escute, assim será a palavra, diz o Senhor. Adissa Brasil, que está saindo da boca de Deus, não voltará para Ele vazia, antes fará o que apraz e vai prosperar. Lucas 1:37. Para Deus não há nada impossível. Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. João 11, verso 40. Respondeu-lhe Jesus: se tem fé, verás a glória de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Recebe esta glória, recebe este poder, recebe esta glória, recebe este poder. Só quem está recebendo, dá um pulo desta cadeira, fica de pé para adorar. Orabandere passai, alabadara manchora bahai, alabanduri bitara mandora badá, alapa canto de canto e de canderrévia, alado como de rebassai, uribi que onde canto e de récia. Cadê a rede? Cadê a rede? Cadê a rede? Prepara a rede! Prepara a rede! Vai viver a pesca maravilhosa no ano de 2025. Pela última vez, coloca a mão no ombro desta pessoa, chacoalha e diz:
Prepara. Segunda casa será maior. Todo bloqueio, há uma unção de Deus aqui. Todo bloqueio de medo, toda frustração agora, eu estou debaixo de uma revelação. Todo bloqueio, todo medo, agora, tudo aquilo que a decepção causou, agora, recebe esta unção agora, recebe esta unção, e todo jugo seja despedaçado. Só quem acredita recebe.